Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Tortura nunca mais. A frase ficou famosa depois do período da ditadura militar. O termo tortura significa qualquer ato que ocasione dores ou sofrimentos físicos ou mentais a uma pessoa com o objetivo de conseguir dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, ou ainda com o objetivo de castigar, intimidar ou coagir. Recentemente, o governo do Distrito Federal aderiu ao Pacto Federativo pela Prevenção e Combate à Tortura. Na prática, isso quer dizer o início de políticas para combater e prevenir essas ações, principalmente levando em consideração que o Distrito Federal foi palco de várias denúncias. Em relatos produzidos entre 2015 e 2016, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura enfatizou a necessidade do governo do Distrito Federal de avançar nesse tema, criar políticas de combate. A ideia é também fortalecer as instituições, sejam governamentais ou não, que trabalhem no combate à tortura. E para falar sobre este assunto tão importante, nós convidamos o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania, Juvenal Araújo. Olá, muito prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar sobre esse tema que é tão importante, muitas vezes velado, escondido. Sim. A tortura existe no nosso país, Juvenal? Renata, infelizmente sim, né? E isso nós vimos na própria história da humanidade, né? Desde a era primitiva ainda, e vivemos um momento que é a desumanização da humanidade, né? Por isso que cabe a nós, gestores públicos, criarmos políticas públicas de prevenção e de combate à tortura. Quando você fala desumanização da humanidade, o que você quer dizer? Que, infelizmente, até hoje, a tortura ainda ela é utilizada, né, tenho que contar um pouco da história, né? Sim, vamos lá. Desde a época primitiva, a tortura ela era utilizada tanto na questão de punição, né? Tanto nas questões de punição, como de crueldade e de insanidade. Tivemos depois da Idade Média, a questão de se ligar à questão da tortura à fé, né? No período da Inquisição, se utilizava a tortura da questão da expiação dos pecados. Logo após a Idade Média, nós tivemos também a questão ligada à escravidão, principalmente aqui no Brasil. Que foi um dos últimos países, se não o último, né? Acabar com a escravidão. E a gente ainda percebe resquícios, né? Com certeza. Hoje, temos da população que é o país com o segundo país com o maior número de negros no mundo, só perde para a Nigéria, e que na escravidão ficou ainda mais nítido essa questão, ligado à tortura, e mostra hoje os resquícios ainda da prática da inferioridade do negro ao não negro, como se realmente a questão, o que a tortura trouxe para as pessoas que foram escravizadas, infelizmente no Brasil ainda nós vemos isso. E é importante que nós tenhamos, né, não só a assinatura desse Pacto Federativo que nós assinamos no último dia 26 de junho, mas que nós também possamos ter políticas públicas efetivas e permanentes de prevenção e combate. E ela se dá principalmente nos locais onde nós temos o maior número de abrigo de pessoas, né? Então, seja nas casas de acolhimento a pessoas idosas. Então, o que você está dizendo é que a tortura no Brasil acontece nesses locais que você está citando, é isso? A maioria são nesses locais onde há o abrigamento de pessoas. Então, abrigos de idosos, orfanatos também? Também. Presídios, locais onde tem uma aglomeração, o abrigamento de pessoas. E são locais que muitas vezes, como é que eu posso me expressar? De difícil acesso à sociedade como um todo, né? Por exemplo, presídios, existem as leis, né, internas, onde muitas vezes a autoridade não consegue estar lá o tempo todo monitorando. Então é preciso trabalhar em relação a políticas também, mas uma conscientização das pessoas? Claro. Por isso que é o papel do Estado, né, que busque a sociedade civil também para que participe desse monitoramento e para que nós tenhamos realmente esse monitoramento efetivo desses locais, né, de prevenção. E o que você falou bem, Renata, é isso. O nosso trabalho ele tem que ser realmente mais preventivo, né, de mostrar realmente o que é a tortura e que a tortura é crime, ela tem que ser combatida. Por isso que nós agora estaremos nos próximos dias a nossa previsão de estar sendo criado e publicado
a criação do nosso comitê e do sistema distrital de prevenção e combate à tortura. Nós vamos nos aprofundar, eu vou querer saber exatamente como é que é essa política, o que vocês pensam, mas vamos falar um pouco queria falar um pouco mais sobre a tortura. Em algumas situações, ela pode ser algo velado, eu não vou dizer subjetivo porque não é subjetivo, mas algo que muitas vezes o próprio torturador, ele não percebe que ele está fazendo isso. Isso acontece também? Sim, isso acontece. Nós temos vários casos de pessoas até com transtornos mentais e em que coloque o seu cônjuge em cárcere, né? E que ali aquela pessoa ela é punida, né, diariamente por não aceitar ou por não obedecer o que aquela pessoa prega. E aí a gente está falando numa sociedade machista, não é isso? Onde o homem, ele acha que ele está agindo absolutamente normal, ele não tem consciência do mal. E nem muitas vezes a mulher também, né? Claro. Num país machista, racista e homofóbico. Sim, perfeito. Então, e são essas questões que mostram ainda mais o quão vil que é a questão da tortura ainda no Brasil. E essa questão do bem e do mal. Né? E quando cito a questão da fé, que eu falei logo após a Idade Média, e que muitos, na questão da Inquisição, usava-se a tortura nessa questão de saber da expiação dos seus pecados. Né? Ou, se você pecar, você será punido. Né? Se você pecar, você será torturado. Esse pecado estará amenizado, Isso, né? Aí. Como se fosse algo externo e não uma transformação interna. Isso. E hoje nós vemos isso na nossa sociedade como a questão, né? E é um assunto, a questão do encarceramento ou da punição. Muitos acham que esta é a solução, né? Quanto mais forte for a punição e aquela pessoa for punida, mais ali ela será realmente será revertido o que aquela pessoa praticou. E nós temos inúmeros estudos que comprovam que não. Isso aí. Que comprovam que não. Que uma coisa não está ligada à outra. Mas isso são os resquícios da tortura desse todo esse tempo de uma cultura, né? De uma cultura que a gente precisa debater, que a gente precisa, principalmente, Juvenal, se a gente levar em conta que a população carcerária do nosso país, qual o percentual que é de negros? Grande maioria. Né? Grande maioria. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser debatido, tudo isso tem que ser analisado. Hoje nós temos que discutir, quando eu falo da desumanização da humanidade, é isso. Sim. A tortura levou-se a isso, né? Quanto mais punido for aquela pessoa, mais resolvido será a situação. Só que nós vivemos vivemos uma situação no Brasil em que essas pessoas punidas são as mulheres por ser um país machista, são os negros por ser um país racista e são também as pessoas LGBT por ser um país homofóbico. Com certeza. Né? Então é aquela questão da inferioridade. Eu vou punir aquele que é inferior a mim. Né? E a história, desde os seus primórdios, mostra que as leis de combate à tortura, né, as diretrizes de combate à tortura, eram diferentes para a nobreza e para aquelas pessoas que não eram nobres. E continuam sendo. Né? Então, nós vivemos esse reflexo até hoje. Sim, muito importante esse debate. E a gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204, 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí que eu espero você.